Antes de Adão respirar, antes do jardim existir, antes que qualquer olho humano visse a luz, havia um mundo completo, habitado, governado e depois destruído. Não por acidente, por julgamento. As águas que cobrem os oceanos hoje não são apenas água. Elas são o túmulo de uma era que Deus apagou e cujos fragmentos ainda sussurram nas entrelinhas das Escrituras para quem tem ouvidos para ouvir. Se inscreva para mais vídeos como esse, mas antes de continuar, se inscreva para mais vídeos como esse. Continuando. Se esse conteúdo está tocando você de alguma forma, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós preparamos um e-book com 60 orações para fazer no dia a dia. São orações práticas, diretas e poderosas, pensadas para fortalecer sua fé, abrir caminhos, trazer proteção, saúde e prosperidade para sua rotina. Ele está com valor promocional e o link está no comentário fixado aqui abaixo. Além de te ajudar espiritualmente todos os dias, quando você adquire o e-book, você também ajuda a manter esse canal ativo, permitindo que a gente continue trazendo vídeos diários como esse para você. Então dá uma olhada no comentário fixado, acessa o link e garante o seu enquanto está no valor especial. E claro, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal agora. Assim você não perde nenhuma das próximas mensagens. Vamos continuar. Você provavelmente cresceu ouvindo que a Bíblia começa com a criação do mundo. Que no princípio, Deus criou os céus e a terra, e tudo era bom, e tudo era novo. Mas há uma fratura no texto que quase ninguém para observar com atenção. Uma rachadura entre dois versículos que, quando examinada de perto, revela algo muito mais antigo, muito mais perturbador e muito mais glorioso do que a história que você conhece. O que existia antes do Jardim do Éden? O que havia antes do homem de barro? O que Deus criou, governou, julgou e destruiu antes de Adão abrir os olhos pela primeira vez? A resposta está ali, escondida no silêncio, entre o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. E quando você entender o que esse silêncio esconde, a sua leitura das Escrituras nunca mais será a mesma. Gênesis 1:1 é uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 7 palavras em hebraico, majestosas, absolutas, definitivas. Mas o versículo seguinte apresenta um cenário que contradiz completamente a ideia de uma criação perfeita, saída das mãos de um Deus perfeito. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pensa no cenário por um momento. Um Deus que é luz cria algo envolto em trevas. Um Deus de ordem cria algo sem forma. Um Deus que declara que tudo é bom cria algo que está vazio. Isso não faz sentido. A menos que o versículo 2 não esteja descrevendo o ato da criação, mas sim o resultado de um julgamento. A menos que entre o versículo 1 e o versículo 2 algo tenha acontecido. Algo enorme. Algo que a Bíblia registra de forma velada, espalhada em fragmentos por Ezequiel, Isaías, Jó, os Salmos e o Novo Testamento, como se Deus tivesse deixado as pistas ali propositalmente, à espera de quem estivesse disposto a juntar os pedaços. Esse debate não é novo. Ao longo de mais de 2000 anos, estudiosos judeus e cristãos primitivos já levantavam essa questão. Ela recebeu um nome formal nos últimos séculos, a teoria do intervalo, ou em inglês, o Gap Theory. E embora seja rejeitada por alguns setores da teologia conservadora, ela é fundamentada em evidências textuais, linguísticas e proféticas que merecem ser levadas a sério, não como substituição da fé, mas como aprofundamento dela. Porque a Bíblia não é um livro que teme perguntas, ela é um livro que as provoca. O profeta Isaías, em seu capítulo 45, versículo 18, escreve algo que poucos conectam a esse debate. Ele diz que Deus não criou a terra para ser vazia, mas para ser habitada. A palavra hebraica usada para vazia nesse versículo é a mesma palavra usada em Gênesis 1 e 2. Tohu, vazia, sem forma, caótica. Se Deus declara que não criou a terra para ser tohu,
Então, por que no segundo versículo da Bíblia ela aparece exatamente assim? A resposta lógica é: porque algo aconteceu depois da criação original e antes do momento descrito no versículo 2. Algo transformou o que era habitado em algo vazio. Algo transformou o que era ordenado em algo caótico. E esse algo tem nome. Antes de falar sobre o que existia nesse mundo anterior, é preciso falar sobre quem o governava, porque não havia um mundo sem um governador. E o governador desse mundo não era um homem. Era um ser de uma ordem completamente diferente, criado antes da terra, antes dos oceanos, antes do tempo como o conhecemos. Seu nome original permanece envolvido em mistério e tradução. Mas Ezequiel o descreve em detalhes que deixam qualquer leitor sem fôlego. No capítulo 28 de Ezequiel, o profeta escreve um lamento endereçado ao rei de Tiro, mas a partir do versículo 12, a linguagem muda completamente. Ela ultrapassa qualquer rei humano e começa a descrever um ser que existia antes da humanidade. Ezequiel diz que esse ser era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e completo em beleza, que ele esteve no Éden, o jardim de Deus, que estava coberto de pedras preciosas desde o dia em que foi criado. Pedras que os estudiosos identificam como sendo as mesmas 12 pedras do peitoral do sumo sacerdote de Israel, que ele era o querubim ungido, o que protegia, e que Deus o havia colocado no santo monte de Deus. Pensa nisso. Não é uma descrição de um rei humano. É a descrição de um ser celestial de hierarquia elevada, designado por Deus para uma posição de governo e proteção sobre a criação original. Isaías retoma essa figura no capítulo 14. Ali, ele usa uma imagem poética devastadora. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foste cortado por terra, tu que prostrava as nações. E então vem a frase que revela o pecado. Tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de eu farei. 5 momentos em que a vontade própria substituiu a vontade do Criador. Não foi desobediência por ignorância, foi rebelião por ambição. E essa rebelião teve consequências que ecoaram por toda a estrutura do cosmos. Se você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento. Conteúdos como este são produzidos toda semana para te ajudar a entender as camadas mais profundas das Escrituras. Inscreva-se agora e ative o sino para não perder nenhum episódio. Mas voltemos ao mundo anterior. Se havia um ser de tamanha grandeza governando a criação, então havia também uma criação para ser governada. E aqui, as Escrituras oferecem fragmentos que, quando reunidos, formam um quadro impressionante. O livro de Jó, no capítulo 38, traz uma das passagens mais enigmáticas de toda a Bíblia. Deus fala a Jó do meio do turbilhão e pergunta: onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus jubilavam? Os filhos de Deus. Seres que existiam antes da criação da terra e que a celebraram com cânticos. Isso aponta para uma ordem angelical vasta, ativa e organizada que preexistia à humanidade. Uma hierarquia celestial que habitava os domínios criados antes do homem e que testemunhou o lançamento dos fundamentos do próprio mundo. Considera a escala disso. Não estamos falando de um anjo solitário ou de um pequeno grupo de seres espirituais. Estamos falando de uma realidade cósmica completa, com ordens, hierarquias, propósitos e talvez até civilizações espirituais funcionando há eras antes que qualquer ancestral humano existisse. E no centro dessa realidade havia um ser que era descrito como o querubim ungido que protegia. Um ser que caminhava entre as pedras de fogo, segundo Ezequiel. Um ser que tinha acesso ao próprio trono de Deus. E esse ser escolheu a rebelião. A queda desse ser não foi silenciosa, ela foi catastrófica. E é aqui que o intervalo entre os versículos começa a fazer sentido. Quando Lúcifer, que significa estrela da manhã ou filho da alvorada, declarou que se elevaria acima de Deus, o julgamento não tardou. E esse julgamento não atingiu apenas o ser rebelde, atingiu o mundo que ele governava.
As Escrituras descrevem esse ser sendo lançado como profano do monte de Deus, como sendo destruído de entre as pedras de fogo. A linguagem é de banimento total, de queda cósmica, de colapso de uma ordem inteira. E se o governador caiu, o que aconteceu com o que ele governava? O Salmo 104, versículos 5 ao 7, traz uma imagem que a maioria dos comentaristas interpreta como parte da criação original, mas que estudiosos da teoria do intervalo enxergam de forma diferente. O versículo 7 diz: "As tuas repreensões, as águas fugiram, ao som do teu trovão se retiraram apressadamente." A palavra repreensão ali é a mesma usada em outros contextos para descrever o julgamento divino, não uma simples ordem criacional, uma repreensão, um ato punitivo, como se as águas que cobriram a terra no estado descrito em Gênesis 1 e 2 tivessem chegado ali como consequência de um decreto de julgamento, não como estado original da criação. O quadro que emerge é o seguinte: Deus criou um mundo perfeito, habitado por seres espirituais sob a liderança do querubim ungido. Esse mundo existiu por um período que as Escrituras não quantificam com precisão. Pode ter sido um período breve, pode ter durado eras inimagináveis. Nós simplesmente não sabemos. Mas, em determinado momento, a rebelião de Lúcifer provocou um julgamento que destruiu a ordem daquele mundo. A terra se tornou sem forma e vazia. As trevas cobriram o abismo. As águas engolfaram tudo. E ali estava o estado da terra quando o Espírito de Deus passou a pairar sobre as águas, aguardando o próximo ato da história. Observa o que acontece no versículo 2 com atenção à linguagem hebraica. O verbo usado para era, no trecho a terra estava sem forma, é hayá. E em hebraico, hayá pode significar tanto ser quanto tornar-se. Há estudiosos que defendem que a tradução mais precisa seria: a terra tornou-se sem forma e vazia. Não nasceu assim, tornou-se assim. A distinção é fundamental, porque ela implica um processo, uma mudança de estado, um antes e um depois. E esse depois é o que vemos no versículo 2, o resultado de um julgamento sobre uma criação que havia sido perfeita e que caiu junto com o ser que deveria protegê-la. Mas o que exatamente havia nesse mundo? Aqui as Escrituras são mais reservadas, o que em si mesmo é significativo. Deus não deixou um relatório detalhado do mundo pré-adâmico, talvez porque esse não fosse o foco da revelação destinada à humanidade. Mas os fragmentos existem. Em Jeremias 4, versículos 23 a 26, o profeta tem uma visão perturbadora. Ele descreve o que vê. Olhei para a terra, e eis que estava sem forma e vazia, para os céus, e não havia nenhuma luz neles. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros se moviam. Olhei, e eis que não havia nenhum homem, e todas as aves do céu tinham voado. Olhei, e eis que o campo fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam arruinadas. Estudiosos observam que a linguagem de Jeremias aqui usa as mesmas palavras de Gênesis 1 e 2. Sem forma e vazia, tohu e bohu. E detalhe, ele menciona cidades arruinadas, não florestas, não oceanos vazios, cidades. O que isso significa? Inscreva-se neste canal se você está apreciando esse mergulho profundo nas Escrituras. Cada episódio é um convite para enxergar a Bíblia com novos olhos. Clique em inscrever-se e faça parte desta comunidade. A visão de Jeremias pode ser interpretada como uma visão do juízo futuro sobre Judá, e muitos comentaristas fazem exatamente essa leitura, mas a linguagem deliberadamente ecoa Gênesis de uma forma que faz alguns estudiosos enxergarem ali uma janela para o mundo anterior. Cidades que existiram antes da recriação, estruturas que foram arruinadas pelo julgamento divino, uma civilização, talvez espiritual, talvez de natureza diferente de tudo o que a mente humana pode facilmente conceber, que existiu e foi destruída antes que o primeiro homem fosse formado do pó da terra. E as águas cobriram tudo.
O abismo engoliu o que havia sido edificado. E por isso, nas Escrituras, o mar é sempre associado ao caos, à morte, ao julgamento e ao desconhecido. Não é uma coincidência poética. É um registro espiritual. O oceano é o túmulo do mundo anterior. E por isso, ele é tão vasto, tão inexplorado, tão misterioso. A humanidade hoje conhece melhor a superfície de Marte do que os próprios fundos oceânicos da Terra. 71% da superfície do planeta está coberta por água. Os oceanos têm, em média, 3.800 metros de profundidade. E o ponto mais fundo já medido, a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, atinge quase 11.000 metros abaixo da superfície. Uma profundidade tão absurda que, se você colocasse o Monte Everest ali dentro, seu cume ainda estaria a mais de 2.000 metros abaixo da superfície da água. Tudo isso ainda não foi completamente explorado. Talvez porque o que está lá embaixo não foi feito para ser redescoberto. Ainda, dimensiona essa escala por um instante. Se os oceanos são o sepulcro da criação anterior, então estamos vivendo sobre um túmulo de proporções planetárias. Cada vez que um navio cruza o Atlântico, cada vez que uma criança brinca na praia, cada vez que você olha para o horizonte sobre as águas, existe abaixo dessa superfície uma realidade que as Escrituras descrevem como o abismo, o lugar do julgamento adiado, o lugar onde o caos foi aprisionado até o tempo do fim. E então veio o recomeço. A narrativa de Gênesis não nos apresenta uma criação do nada no capítulo 1, a partir do versículo 3. Ela nos apresenta uma recriação, uma restauração, um segundo ato. Deus não ignorou o caos que estava diante dele. Ele falou sobre ele. E quando Deus fala, a realidade obedece. O primeiro ato do recomeço é revelador. Haja luz, não haja terra, não haja oceanos, não haja vida. A primeira coisa que Deus faz sobre um mundo mergulhado em trevas é trazer luz. Como se o primeiro passo para desfazer o julgamento fosse desfazer as trevas. Como se a luz fosse a declaração de que um novo capítulo estava começando sobre os escombros do antigo. Ao longo de 6 períodos, seja dias literais de 24 horas ou eras mais longas, uma questão que os estudiosos debatem há séculos, Deus vai ordenando o caos, separando as águas, fazendo emergir a terra seca, criando luminares, enchendo os mares de vida, enchendo os céus de aves, cobrindo a terra de animais, e, ao final, o ato mais alto e mais singular de toda a narrativa. Deus forma um ser da poeira da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Esse homem não era apenas mais uma criatura. Era uma declaração, uma resposta, uma aposta divina sobre um novo modelo de existência. Porque no mundo anterior, a rebelião havia vindo de seres espirituais que tinham plena consciência de Deus e, mesmo assim, escolheram a oposição. Agora Deus cria um ser diferente, um ser feito de terra e de sopro divino ao mesmo tempo, um ser que é matéria e espírito fundidos, um ser que precisará crescer no conhecimento, que terá liberdade de escolha, que poderá falhar e ser restaurado, que poderá cair e ser levantado. Um ser para quem a graça foi tecida na própria estrutura de sua existência, antes mesmo que ele pecasse pela primeira vez. O Jardim do Éden não era apenas um lugar bonito, era um ambiente projetado especificamente para esse novo ser. 2 árvores no centro, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 símbolos que funcionam como um teste e como uma promessa. A árvore da vida representava a dependência de Deus como fonte da existência. A árvore do conhecimento representava a tentação de assumir a autonomia divina, de se tornar como Deus, de repetir exatamente o que o ser do mundo anterior havia feito. Você já parou para pensar que a tentação do Éden não era nova? Que ela havia sido a mesma tentação que destruiu o mundo inteiro antes do homem existir? A serpente que se aproxima de Eva no jardim não era uma cobra comum. Era o veículo de um ser que havia passado por um julgamento cósmico e que agora, movido pela mesma ambição que o havia destruído, tentava arrastar a nova criação para a mesma queda.
E a frase usada pela serpente é devastadora na sua familiaridade. Sereis como Deus. Não é uma proposta nova, é o eco de um fracasso antigo. É a mesma voz que havia soado antes da terra se tornar sem forma e vazia. E dessa vez, ela encontrou ouvidos dispostos a ouvir. Mas aqui existe uma diferença fundamental entre o mundo anterior e o mundo de Adão e Eva. No mundo anterior, o julgamento foi imediato e total. A terra se tornou vazia. As trevas cobriram o abismo. Não havia possibilidade de restauração para aquele mundo dentro do mesmo ciclo. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus não destruiu tudo novamente. Ele disse: "Onde estás?" Ele foi ao encontro do que havia caído. Ele fez vestes de pele para cobri-los. Ele os tirou do jardim não apenas como punição, mas como proteção, para que não comessem da árvore da vida no estado de queda e ficassem eternamente presos naquela condição. E então, ainda no mesmo capítulo, Deus pronunciou sobre a serpente uma promessa que mudaria toda a história. "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Uma promessa dentro de um julgamento, uma semente de redenção plantada no solo do fracasso. Isso não existiu no mundo anterior. O mundo anterior foi destruído sem promessa de restauração dentro daquele ciclo. Mas o mundo de Adão e Eva recebeu algo que a criação pré-adâmica não recebeu: a garantia de que a queda não seria a última palavra. Se você tem acompanhado este episódio até aqui, você está fazendo parte de uma minoria de pessoas que realmente querem entender as Escrituras em profundidade. Inscreva-se neste canal agora, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que também merece conhecer essas verdades. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo este tipo de conteúdo. Porque a semente prometida em Gênesis 3:15 não era apenas um filho de Eva. Era o Filho de Deus. Era o próprio Criador que desceria ao interior da sua criação, assumiria a forma daquele ser de barro e sopro que havia falhado, viveria a vida que nenhum ser humano havia conseguido viver, e no ato mais paradoxal e glorioso de toda a história cósmica, morreria sobre uma cruz para pagar o preço da rebelião que havia se iniciado antes da humanidade existir. Pensa no escopo disso. A redenção de Cristo não foi apenas uma solução para o problema humano. Foi a resolução de um conflito que antecede a própria criação visível. A cruz não foi um plano emergencial, foi o plano central desde antes da fundação do mundo. O Apocalipse chama Jesus de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, não desde a queda de Adão, desde a fundação do mundo. O que isso diz sobre o nível de antecipação e soberania de Deus diante de tudo o que aconteceu? Aqui algo precisa ser dito com clareza. A teoria do intervalo não é um dogma, não é uma doutrina estabelecida com unanimidade entre os estudiosos das Escrituras. Há teólogos sérios e comprometidos com a palavra de Deus que discordam dessa interpretação e que veem Gênesis 1 e 2 como uma sequência narrativa coerente sem necessidade de pressupor um mundo anterior. Esse debate é legítimo e respeitável. O que esse conteúdo propõe não é a substituição de certezas por especulações, mas a abertura honesta para uma questão que o próprio texto bíblico coloca, porque a contradição entre Gênesis 1 e 1, Isaías 45 e 18 e o estado caótico de Gênesis 1 e 2 é real, e merece ser levada a sério por qualquer leitor honesto das Escrituras. O que sabemos com certeza é o seguinte: Deus é eterno. O mundo que conhecemos tem começo. Entre a eternidade de Deus e o início do mundo que habitamos, há um espaço imenso que as Escrituras revelam em fragmentos. Seres celestiais existiam antes da terra e a celebraram com cânticos. Um ser de hierarquia elevada governava e caiu. O mal não começou no Jardim do Éden. Ele chegou ao jardim com uma história já longa. E a criação que habitamos é, em algum sentido, um novo capítulo, uma nova tentativa, um novo cenário montado sobre os escombros de algo que existiu e foi julgado. E no centro desse novo cenário, um ser feito de barro, frágil,
vulnerável, limitado, com uma vida que se mede em décadas, não em eras, com um conhecimento que se constrói aos poucos, não que emerge pronto, com uma natureza que sente frio, fome, dor, saudade, medo. Um ser que parece pequeno demais para o papel que lhe foi atribuído. E ainda assim, foi sobre esse ser que Deus depositou a aposta mais ousada de toda a história cósmica. A possibilidade de uma criatura feita de pó, habitada pelo sopro divino. Escolher voluntariamente a comunhão com o Criador. Não por obrigação, não por natureza inescapável, mas por amor. O mundo antes de Adão e Eva foi destruído porque o ser que o governava escolheu a rebelião. O mundo depois de Adão e Eva será restaurado porque um homem, o segundo Adão, como Paulo o chama em 1 Coríntios capítulo 15, escolheu a obediência. Onde o primeiro falhou, o segundo prevaleceu. Onde um ser de luz se exaltou, o Filho de Deus se humilhou. Onde a rebelião abriu um abismo, a obediência construiu uma ponte. E essa ponte não é feita de ouro, nem de pedras preciosas como as que cobriam o querubim ungido. Ela é feita de madeira, e nela foram pregadas as mãos do único que tinha autoridade para cumprir a promessa plantada no solo do jardim destruído. Observa a ironia divina nessa narrativa. O ser que havia sido coberto de pedras preciosas, que caminhava entre as pedras de fogo, que havia sido criado para refletir a glória de Deus, escolheu se exaltar. E o resultado foi a destruição de um mundo inteiro. O ser que foi feito da poeira da terra, que foi formado com as mãos do Criador como um oleiro forma o barro, que foi o último a ser criado na sequência da recriação, escolheu aceitar a queda, e o resultado foi a necessidade da redenção. Mas aquele que veio redimir chegou como o mais humilde de todos, nascido em uma manjedoura, criado em uma cidade sem prestígio, trabalhando como carpinteiro por 30 anos antes de iniciar seu ministério público. E quando o seu ministério chegou ao momento decisivo, ele não fugiu da morte. Ele caminhou em direção a ela, porque era a única forma de atravessar o que havia sido destruído e reconstruir o que havia sido prometido. Paulo diz em Colossenses 1:16 que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Isso inclui o mundo anterior, inclui os seres que o habitaram, inclui a queda e o julgamento, inclui a recriação e o homem de barro, inclui a cruz e a ressurreição. Tudo está dentro do propósito de um único plano que começou antes da fundação do mundo e que avança em direção a um fim que Apocalipse descreve com imagens de uma beleza que desafia a linguagem humana. Um novo céu, uma nova terra, o mar que não existe mais, a presença de Deus habitando com os homens, e o Cordeiro no centro de tudo. O mundo antes de Adão foi destruído, mas não esquecido. Deus não começou do zero por fraqueza. Ele recomeçou por propósito, e no centro desse novo começo, ele moldou barro, soprou vida e colocou um homem diante de uma escolha. A mesma escolha que aquele mundo anterior falhou em fazer. O que isso diz sobre você? Que você não é apenas o produto de uma criação. Você é a aposta de uma segunda chance. Você existe não apesar do que aconteceu antes, mas por causa disso. Cada respiração sua é a continuação de um plano que sobreviveu a uma destruição cósmica. Cada amanhecer que você vê é a luz que Deus mandou sobre o caos e que ainda não foi extinguida. Cada escolha que você faz carrega o peso de uma história que começou antes de você e que vai além de você. E diferente do que veio antes, você ainda tem tempo de fazer diferente. O ser de luz que governava o mundo anterior não teve o Calvário, não teve a promessa da semente, não teve um cordeiro morto desde a fundação do mundo intercedendo por ele. Você tem. Use essa diferença. Ela custou mais do que qualquer mente humana consegue calcular.